Capítulo 4, métodos de seleção por competência. Concepção e definição de competências. A seleção por competências remete ao grau de mobilização de um profissional que surge de suas experiências para atingir determinados objetivos e metas ligadas à sua função. Schutt e Berkhuizen destacam que é essencial ao profissional revisar continuamente suas competências de maneira a não deixá-las desatualizadas e fora do atual contexto empresarial. De acordo com Gurgel, Pimenta, Santos Medeiros Júnior e Souza, Correia, Paixão, Teles e Santos, as competências, quando distinguidas as competências técnicas das competências comportamentais, vão além de sua funcionalidade, uma vez que ambas as competências possuem relevância na rotina das empresas, mantendo um equilíbrio entre elas e uma linha direta com a performance. Uma vez que a performance não é alcançada como desejada pela empresa, surgirá uma lacuna de competências que acarretará em fracasso. Dessa forma, a equipe ou a pessoa responsável pelo baixo desempenho necessitará ser habilitada, qualificada e capacitada para desenvolver a performance esperada pela organização através de treinamentos, cursos e até mesmo através de aprendizagem informal no serviço por meio da experiência de colegas. As competências técnicas e as competências comportamentais são fundamentais para que o candidato consiga ser contratado pela empresa, pois além do conhecimento técnico, é primordial um grau de controle emocional e outros comportamentos considerados adequados pela empresa para se obter um bom desempenho. O perfil ideal das competências pretendidas pelas empresas deve ser a base das atividades a serem implementadas na seleção de pessoal. Modelos e procedimentos de seleção por competências. A entrevista é um dos processos mais utilizados no processo seletivo pelas organizações. Isso porque a entrevista possui diversas aplicações para analisar e comparar as várias características individuais e técnicas do candidato que complementam as restantes técnicas de seleção de pessoal. Manov destaca que a entrevista individual oferta ao entrevistador um aprofundamento maior que pode esclarecer e desvendar informações que não estejam muito explícitas no currículo do indivíduo, bem como esta entrevista consegue identificar de imediato as competências dos candidatos. Salienta-se que as entrevistas podem ser realizadas presencialmente, via telefone ou através da internet. Manov ainda afirma que a entrevista focada em competências deve ser aplicada de forma estruturada e situacional, onde o entrevistador elabora suas questões voltadas e direcionadas nas atitudes e no comportamento dos indivíduos. Isso porque existe o princípio de que o comportamento futuro do indivíduo está diretamente relacionado ao comportamento do mesmo no passado e ainda em ambientes parecidos. Rabaglio, quando o entrevistador investiga sobre o comportamento do candidato, deve conhecer todo o contexto em que ocorreu a ação, bem como prestar atenção aos detalhes da ação e do resultado que foi alcançado por esta ação, uma vez que apenas assim o entrevistador terá capacidade para avaliar e conhecimentos suficientes sobre o contexto, os detalhes e o resultado da ação na resposta do candidato, ou seja, somente assim percebe as reais competências do indivíduo. Manov ainda reforça que é durante a entrevista que o candidato possui a oportunidade de colocar suas expectativas e expor suas habilidades e qualificações. Nesse momento, também, o entrevistador consegue repassar mais informações sobre a empresa, tais como a sua cultura, suas expectativas em relação ao cargo, ou seja, suas responsabilidades em relação à função que o profissional irá exercer, os planos médicos, bem como salário, vantagens, benefícios e todas as condições de trabalho que a organização oferta e as obrigações que são exigidas. Também durante a entrevista, o entrevistador consegue analisar e avaliar o comportamento, as atitudes, a postura e o tempo de espera das respostas do candidato, observando assim as reações do indivíduo relativas às respostas esperadas ou inesperadas e principalmente as competências do profissional. De acordo com Manov, ao elaborar as questões, o entrevistador pode adotar dois métodos para a entrevista.
Em termos, a entrevista não estruturada, onde não existe um roteiro antecipadamente determinado e o entrevistador vai construindo e formulando as perguntas de acordo com o desenvolvimento da entrevista. E a entrevista estruturada, onde o entrevistador já possui um roteiro estabelecido e determinado com as perguntas já direcionadas a respeito do cargo em aberto, bem como as competências necessárias do candidato para exercer a função. Existem dois tipos de entrevistas estruturadas, ou seja, a tradicional e a comportamental, reconhecida também como entrevista por competências ou situacional, respectivamente. Banov destaca que as entrevistas mais aplicadas atualmente pelas empresas são as tradicionais, as comportamentais com competências e as em grupo, que são equipes. A entrevista tradicional sempre é realizada individualmente, onde o entrevistador elabora perguntas relativas ao cargo e à cultura da organização. Já a entrevista comportamental é realizada de forma estrutural e situacional, na qual o entrevistador formula e elabora perguntas direcionadas exclusivamente para as atitudes e aos comportamentos do candidato. Rabaglio salienta que a entrevista comportamental é baseada no perfil de competências do candidato e objetiva conhecer realmente o indivíduo, ou seja, descobrir e desvendar suas experiências profissionais e as suas experiências vividas por meio de questões subjetivas, onde o entrevistador utiliza os verbos no passado para remeter o candidato a experiências já vivenciadas. Os testes psicológicos oferecem aos responsáveis pela contratação do candidato dados preciosos e informações que raramente seriam identificadas em entrevistas coletivas e em grupos. Entretanto, por conta da sua aplicação ser muito específica a um determinado público profissional, a entrevista por meio de testes de personalidade acaba sendo pouco utilizada pelas organizações. Isto porque a entrevista individual e a entrevista em grupos não são tão dispendiosas quanto as testes psicológicos realizadas por profissionais da área. E assim, as técnicas mais utilizadas pela maioria das empresas são a entrevista individual e a entrevista em grupo, que são as dinâmicas de grupo. A dinâmica de grupo, através das entrevistas, descreve as atividades, os processos e as ações que acontecem durante a entrevista em grupo. Nesse processo, é possível o selecionador observar, avaliar e identificar a existência de competências necessárias dos candidatos para exercer a vaga em aberto, ou seja, se são aptos ou não. Esse processo é realizado por métodos tradicionais. No entanto, também existe a utilização de instrumentos tecnológicos e digitais para aplicar dinâmicas de grupo, como, por exemplo, um simulador computacional ou automatizado, que na realidade é um instrumento que introduz os conhecimentos necessários de uma determinada área da organização, permitindo-se identificar, analisar, avaliar as competências dos candidatos. Para que isto ocorra, a dinâmica de grupo tem de estar nivelada ao conjunto de competências requeridas pela função, através do desenvolvimento de um plano de competências para nortear o processo seletivo. Outras técnicas muito semelhantes com as dinâmicas de grupo são as demonstrações de trabalho, as técnicas de simulação e as técnicas de experiências. Entretanto, essas, diferentemente das dinâmicas de grupo, são mais direcionadas e voltadas na experiência profissional do candidato, bem como na sua técnica de trabalho e na sua graduação acadêmica. Já nos testes de conhecimento, o grau de conhecimento profissional e técnico dos candidatos são mensurados e constatados. Esses testes podem ser aplicados de forma escrita, oral ou na própria prática relativa a uma determinada função ou área que exija determinada habilidade e competência que a vaga em aberto requer. Os testes de conhecimento estão diretamente relacionados com a vaga disposta pela empresa e auxiliam os selecionadores a garantir a confrontação de conhecimentos entre os candidatos e a compatibilidade de conhecimentos essenciais para o candidato desempenhar a função em aberto. O mapeamento das competências. Rabaglio destaca que o monitoramento dos resultados, juntamente com os acompanhamentos dos planos de competências em uma empresa, traz diversas vantagens competitivas, uma vez que contribuem de forma significativa para o crescimento das organizações e aumentam sua lucratividade. Assim, as competências devem ser esquematizadas para seguir as estratégias da empresa e aprimorar sua competitividade.
De acordo com Capet e Basica, existem 4 fases essenciais para se gerenciar um plano de competências. Descobrir as competências que irão se originar em um inventário de competências importantes para uma organização, gerar os perfis operacionais da organização e classificar quais competências são importantes para cada função, assinalar e apontar quais os funcionários da organização se encaixam em determinados perfis funcionais, aprimorar e conduzir as competências de cada funcionário por meio das avaliações constantes que contribuam para identificar os perfis ideais para executar determinadas tarefas na empresa. O propósito de mapear as competências ou estruturá-las é descobrir as habilidades, os conhecimentos e atitudes específicas essenciais de cada colaborador para que o mesmo consiga desempenhar uma função na empresa de maneira adequada e eficiente. Quando se estrutura as competências, são definidos os comportamentos ideais para que se obtenha maior competitividade e sucesso empresarial, considerando-se que deve existir uma ligação entre essas competências individuais e as principais exigências, necessidades e estratégias da empresa. Ao elaborar o plano de competências, deve-se preparar para o mesmo ser utilizado ao longo de um determinado período previamente definido, ou seja, trimestral, semestral ou anual. As dinâmicas de grupo podem ser guiadas pelo plano de competências. Para conseguir mapear as competências comportamentais e técnicas, deve-se conhecer primeiramente o que na realidade são competências. As competências podem ser determinadas como a capacidade que os indivíduos possuem, partindo de seus conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes, exercerem de forma plena e ampla suas tarefas e atividades, resolvendo circunstâncias ou contextos divergentes e adversos de forma eficaz, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. O processo de mapeamento requer 2 espécies de competências, ou seja, as competências comportamentais que são fundamentais para a empresa alinhar seus colaboradores às suas estratégias e as competências técnicas, compostas pela aptidão dos colaboradores ao exercerem a função e as ferramentas fundamentais e atualizadas para o mesmo desempenhar seu cargo de maneira produtiva e eficiente. Realizar um mapeamento de competências é uma tarefa difícil, uma vez que este método exige dos profissionais de RH um conhecimento total e atualizado sobre os processos de negócios da organização, bem como das reais exigências de cada cargo, área e função que os colaboradores desempenham e, em especial, ao nível dos colaboradores requeridos para exercerem suas atividades e relacionar todas essas informações com o objetivo geral da empresa. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição.